dia a todos, amigas e amigos. Eu quero cumprimentar o presidente do Senado, Renan Calheiros, presidente da Câmara, e ao fazê-lo festejar essa iniciativa. Certamente cada um e todos nós já participamos de algumas reuniões de discussão do Pacto Federativo, ou sobre o Pacto Federativo. Mas a história tem, acho que, uma condição fantástica, que é pelo fato de não ser nem estar pré-escrita, sempre permitir que o futuro possa ser diferente. E acho, presidente, meus caros governadores, colegas, senadores, deputados federais, eu acho que esse é um belo momento para isso. É um belo momento para que essa discussão sobre o Pacto Federativo não seja apenas mais uma discussão, mais um encontro a respeito de um tema que todos nós julgamos importante. Muitos aqui talvez não tenham já tanta esperança dessa revisão. Eu sempre digo que acho que é uma primeira coisa que nós precisamos assumir de forma definitivamente enquanto sociedade, é que discutir o Pacto Federativo não é simplesmente discutir a questão da distribuição de receitas e despesas entre estados, municípios, de obrigações e deveres. O que nós vamos estar discutindo é prestação de serviços por parte dos entes a uma sociedade cada vez mais ansiosa, cada vez mais inquieta e com grandes razões para isso. Por isso, meu caro presidente, eu queria fazer uma sugestão primeira e de plano. As emergências são tantas que, se nós não tivermos algum cuidado, certamente corremos o risco de cair na armadilha de ficar discutindo coisas que são fundamentais, porque emergentes, para reequilibrar as contas de estados e municípios, deixando de lado algumas coisas que, para mim, não são menos importantes e que são absolutamente fundamentais se nós quisermos efetivamente repactuar a Federação Brasileira. E nesse ponto agradeço aos governadores da Amazônia pela fidalguia de nos deixarem falar por todos. Se a gente pensou só a Amazônia, a gente já tem claro que a Amazônia é talvez uma das mais belas sínteses do diverso. Mas são várias Amazônias. Não é diferente com o Brasil. Tenho dito em outras oportunidades que o Brasil, além de diverso, lamentavelmente é desigual. E nós, enquanto sociedade, não temos sido inteligentes o bastante para utilizar a nossa diversidade para reduzir as nossas desigualdades. E rediscutir o Pacto Federativo é, sem dúvida, fazê-lo. É claro que pontos como a utilização dos depósitos judiciários por parte dos estados, num momento como esse, é absolutamente fundamental e todos certamente estamos de acordo. Provavelmente a desoneração de PIS e CONFINS sobre o faturamento das companhias de saneamento seria um outro ponto que certamente teríamos poucas divergências. A mesma coisa, a redução da alíquota do PASEP para zero, no caso concreto dos estados e municípios. Seriam medidas concretas, possíveis de serem rapidamente implementadas
e que terão algum efeito sobre o equilíbrio das contas dos estados e municípios. Mas, senhor presidente, senhor deputado, certamente essa urgência não pode nos afastar do debate de algumas questões bem mais sérias, sem as quais nós jamais teremos uma efetiva federação nesse país. Me detenho em algumas apenas. A questão da não compensação pela desoneração das exportações. Sem dúvida, uma das maiores violências a essa federação. Não compensar os estados que contribuem de forma decisiva para o equilíbrio das contas externas desse país. Já disse em outras oportunidades que cada vez menos, e aí falo pelo Pará, mas outros tantos estados certamente poderiam utilizar o mesmo argumento. Não dá para ser o segundo maior saldo na balança comercial brasileira. Não dá para só ano passado, mais de 2 bilhões de reais terem deixado de ingressar nos cofres do Estado pela desoneração das exportações. E sequer termos o respeito mínimo de dizer, olha, não, mas isso vai acontecer nessa forma ou naquela. Fazendo uma conta rápida, recordo que no primeiro ano, a compensação chegou a mais de 90% para todos os estados brasileiros. Ano passado, não superou 5%. Esse é um tema que não tem como deixar de ser objeto, se quisermos repactuar a federação. Até porque, para importar, precisamos exportar. Sobre as importações, é possível cobrar ICMS. Sobre as exportações, não. E o que é mais? É que os estados foram obrigados a desonerar suas exportações pela Lei Candir. Mas a União tributa as exportações. Então é dessa federação que nós estamos falando, amigas e amigos. Acho que esse é um debate que precisa definitivamente, não é novo, mas que precisa ser enfrentado. Da mesma forma, a questão da recomposição das fontes dos fundos de participação. Como ter mais e melhor saúde, educação, segurança, transporte, esporte e lazer, coisas que impactam o cotidiano das pessoas, se a cada investimento aumenta os nossos gastos de custeio, e isso é natural, se não tivermos uma rediscussão mais franca, mais clara, sobre essa questão da recomposição das fontes dos fundos de participação. Pelo contrário, o que temos assistido é a União ainda fazer uma política de isenção que nos reduz mais ainda as fontes desse fundo. Então, temos sim que discutir as questões emergenciais e são fundamentais, mas não podemos mais imaginar que somos ou seremos uma federação se não formos capazes de fazer essa distinção daquelas questões que são emergenciais e que aqui e agora, e Geraldo foi feliz em algumas das suas proposições, e vários outros governadores assim o foram, mas também precisamos recompor pontos que são fundamentais para que esse país possa se ver, se enxergar e funcionar efetivamente como uma federação.
se discute sobre a questão da política, que certamente todos desejam, que nos permita cada vez mais virar a página da guerra fiscal, a questão da criação dos fundos. Mas vamos ser francos também, todos nós, governadores, e outros que já ocuparam esses lugares, têm um enorme temor, porque a desoneração das exportações fazia parte de princípio que seria cumprido e honrado. E para que se tenha uma ideia, também uma conta simples, não quero cansá-los com números. Nesse período todo, a perda líquida não compensada dos estados foi de mais de 345 bilhões de reais. É dessa federação que nós estamos falando. De uma federação que não mais aceita um procedimento que é transferir responsabilidade para esconder fragilidades. É dessa federação que não dá para mais se imaginar possível que saúde é competência ou responsabilidade dos estados, segurança é responsabilidade dos estados, educação, não, saúde, educação e segurança, necessariamente responsabilidade dos brasileiros, e União, Estado e municípios são apenas instrumentos formais. É por isso, senhor presidente, é por isso que festejo esse encontro, festejo cheio de esperança, de que não seja mais um encontro onde todos nós dizemos das nossas dores, onde cada um e todos revelam suas limitações. Ainda há pouco falou-se sobre a questão do financiamento. Nesse momento fundamental, não se pode dar um tratamento único para quem tem suas contas equilibradas e pode realizar operações de crédito, e outros que não, porque a União caminhou numa direção equivocada no que diz respeito ao seu equilíbrio. Senhores governadores, senhores presidentes do Senado e da Câmara, senhores senadores, senhores deputados, quero lhes dizer que, apesar de já ter perdido a maioria dos cabelos e a barba está completamente branca, não perco a esperança de que esse país possa ser uma federação. E sempre, a cada reunião, tenho o sentimento de que podemos estar construindo uma nova história nessa direção. Presidente, meus parabéns ao presidente do Senado, parabéns ao presidente da Câmara. Muito obrigado, senhoras e senhores. Conceda a palavra ao governador Pedro Taques, do Mato Grosso. Pedro. Senhor presidente do Senado, que, ao que consta, é a Casa da Federação, senhor presidente da Câmara dos Deputados, senhores senadores, deputados, senhores governadores, quero cumprimentar o presidente do Senado e da Câmara por esta reunião. E serei muito breve, senhor presidente. Qualquer técnico teria condições de chegar aqui e fazer uma lista das nossas necessidades. Quero cumprimentar a todos e dizer que nós todos já sabemos quais são os projetos que precisam ser votados. O que falta, amigos, permitam-me chamá-los assim, é vontade política para que estes projetos sejam votados. E gostaria de lembrá-los que nós somos políticos, e político tem que fazer política. Se nós estivéssemos numa reunião do CONFAS, os temas seriam os mesmos de uma lista técnica.
Senhor presidente da Câmara, senhor presidente do Senado, quero fazer uma proposta objetiva. Como senador da República, participei dos debates da última reunião de governadores. Os personagens, alguns deles mudaram, outros não mudaram. As discussões são as mesmas da reunião de 2013 e eu tenho certeza, foram as mesmas das reuniões anteriores. O que nós precisamos como governadores, senhor governador do Estado de São Paulo, senhores governadores, é entender que o pacto federativo não faz com que a União seja superior aos estados. É entender que no Brasil hoje existe uma hipertrofia da União em relação aos estados. O que nós precisamos entender e ter uma agenda é que os estados hoje, na sua grande maioria, estão com dificuldades, muitos deles que fizeram ajustes fiscais no momento correto e em razão da não realização do ajuste fiscal por parte da União, nós estamos sofrendo estas consequências. O estado de Mato Grosso, por exemplo, dos 100 bilhões de dólares que a República Federativa do Brasil exportou em 2013, São Paulo exportou 22, Mato Grosso exportou 16 bilhões de dólares. Nós tivemos um superávit na nossa balança comercial de 13 bilhões de dólares. A União nos deve o FEX e não faz o repasse do FEX. Nós todos temos condições de debater aqui a tarde inteira e fazer a relação dos projetos que são significativos. Nós todos teríamos condições de elencar 10, 15 destes projetos. Agora, eu gostaria, senhor presidente da Câmara, senhor presidente do Senado, para encerrar, cumprimentá-los por esta reunião e pedir à Câmara dos Deputados e o Senado da República devem fazer uma pauta federativa, quem sabe um mês, para que nós possamos debater e votar esses projetos. Sabe por quê? Porque alguns dos projetos prejudicam os estados do Nordeste, mas beneficiam os estados do Sul. Outros projetos beneficiam os estados do Sudeste e dificulta para os estados do Centro-Oeste. Se estes projetos forem votados de forma separada, divorciada, nós não chegaremos a um acordo. Porque nós sabemos que o estado de São Paulo tem 70 deputados federais, o estado de Mato Grosso, como os estados menores, tem 8 deputados federais. Daí, os deputados federais de São Paulo, com legitimidade, defenderão os interesses do seu povo. Não adianta nós fazermos desta reunião um elenco de projetos. Nós, governadores, e aqui eu peço licença para dizer isso, temos que entender que os governadores não são submissos à presidência da República. Nós temos um pacto federativo, não uma omissão federativa, uma submissão federativa. Senhor presidente, encerro pedindo que nós possamos ter uma agenda produtiva, e esta agenda produtiva é votar estes projetos que aqui foram muito bem elencados, os temas muito bem elencados pelos governadores que me antecederam. Um mês é possível que votemos isso. Lá para trás, quando eu cheguei ao Senado em 2011, eu fui o autor do pedido, senador Serra, para o presidente Sarney, para criar uma comissão para debater o Pacto Federativo. E esta comissão foi presidida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim. Todos esses temas, como disse o presidente Renan, foram elencados por essa comissão do Pacto Federativo. Nós sabemos os temas, mas nós aqui não podemos discutir apenas a submissão federativa, mas o Pacto Federativo. Solicito, senhor presidente da Câmara, senhor presidente do Senado, que nós possamos ter essa agenda produtiva do Congresso Nacional para estes temas que são federativos.